25 de janeiro. Conversão de São Paulo. Após a morte de Santo Estevão, primeiro mártir, ergueu-se uma grande perseguição contra a igreja, que se achava em Jerusalém. E todos, salvo os apóstolos, foram dispersados nas regiões da Judeia e da Samaria. Quem mais devastava a igreja era Saulo, que aplaudira a morte de Estevão, conservando os mantos dos que o tinham apedrejado. Entretanto, nas casas, ele entrou, e delas arrancava à força os homens e as mulheres, e levava-os para a prisão. Não era o bastante. Respirando cada vez mais a ameaça e o assassínio contra os discípulos do Senhor, foi visitar o grão-sacerdote, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se lhe deparassem pessoas daquela doutrina, homens ou mulheres, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Estando a caminho e aproximando-se de Damasco, subitamente, no meio do dia, uma luz do céu, mais resplendente que o sol, o circundou, tanto a ele como aos companheiros de jornada. Tombando ao chão, bem como os companheiros, ouviu Saulo uma voz que lhe dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ser-te-á difícil protestar contra o aguilhão. Respondeu Saulo: Quem sois vós, Senhor? E o Senhor disse: Sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Trêmulo, aterrorizado, retrucou Saulo: Senhor, que quereis que eu faça? E o Senhor disse: Levanta-te, põe-te de pé, pois te apareci para fazer de ti um ministro e testemunha das coisas que viste e das que verás quando de novo te aparecer. E te livrarei desse povo e das nações para as quais te envio agora para lhes abrires os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, e pela fé que tiverem em mim recebam a remissão dos seus pecados e participem da herança dos santos. Levanta-te, pois, vai a Damasco, e lá te dirão tudo quanto é mister que faças. Os homens que o acompanhavam tinham ouvido uma voz, é certo, mas não lhe haviam compreendido as palavras, tinham visto a luz, mas não haviam distinguido ninguém e estavam estarrecidos. Saulo levantou-se e, tendo os olhos abertos, nada via. Pegaram-no pela mão e conduziram-no a Damasco. Durante 3 dias não logrou ver, e ficou sem comer e sem beber. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor disse numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu o discípulo. E o Senhor lhe falou: Levanta-te e vai à rua que se chama Rua Reta, e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso. Eis que está orando. No mesmo momento, via Saulo em visão um homem chamado Ananias que entrava e lhe impunha as mãos, a fim de que recobrasse a vista. Ananias respondeu: Soube por muita gente o mal que esse homem fez aos vossos santos em Jerusalém. Recebeu até dos príncipes dos sacerdotes o poder de cobrir de ferros todos quantos vos invocam. Disse-lhe o Senhor: Vai, pois esse homem é eleito, instrumento escolhido para levar o meu nome às nações perante os reis e perante os filhos de Israel. Mostrar-lhe-ei como é preciso que sofra pelo meu nome. Após algum tempo, foi Saulo à vizinha Arábia, de onde regressou a Damasco, lugar em que se demorou bastante. 3 anos após a sua conversão, os judeus dessa cidade, que já o não suportavam, deliberaram matá-lo. De medo que eles escapassem, obtiveram do governador que dirigia a cidade do lugar de Aretas, rei dos árabes, que mandasse vigiar as portas. E havendo guerra entre Aretas e Herodes, tetrarca de Galileia, resultou fácil fazer passar Saulo por espião. Mas foi advertido do plano deles e os discípulos, pegando-o, o fizeram descer durante a noite por uma janela de cima da muralha da cidade num cesto.
Salvou-se assim e rumou para Jerusalém. Aqui chegou, como ele próprio assegura, para ver Pedro e vê-lo segundo a força do original, como se vai ver uma coisa cheia de maravilhas e digna de ser procurada. Contemplá-lo, estudá-lo, de São João Crisóstomo, e vê-lo na qualidade de maior e mais antigo que ele disse, o mesmo Padre. Vê-lo, contudo, não para ser instruído, ele a quem Jesus Cristo próprio instruía mediante tão expressa revelação, mas para dar forma aos séculos futuros e para se estabelecer para sempre que, por mais douto, por mais santo que se seja, mesmo que se seja outro São Paulo, é preciso ver Pedro. São as palavras de Bossuet. Quando chegou a Jerusalém, tratou de unir-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse dos deles. Barnabé então conduziu os apóstolos e lhes narrou como Saulo vira o Senhor e o que o Senhor lhe dissera, e como em Damasco falara energicamente em nome de Jesus. Saulo demorou-se 15 dias com Pedro e não viu nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. E assim Saulo foi progredindo na vida espiritual, pregando, ensinando, defendendo, lutando a favor de Jesus Cristo. E de perseguidor passou a ser perseguido. De Saulo passou-se a chamar Paulo, como servo do Espírito Santo, a nosso Senhor Jesus Cristo. A sua conversão é modelo de conversão para todos os homens, provando que é possível mudar de vida e ser fiel até o final da própria vida ao Santo Deus. São Paulo, rogai por nós.